Muito bem, pessoal, vamos para mais atualizações do mercado da bola da Raposa, né? Vamos conferir mais um corte da mídia esportiva, trazendo mais atualizações do Cruzeiro e analisando alguns nomes para reforçar o meio-campo na eventual saída de Matheus Pereira. E também repercutindo sobre a apresentação do mais novo reforço cruzeirense. Vamos conferir tudo isso aqui agora, mas antes verifique se você já está inscrito aqui no canal para ficar por dentro de todas as notícias do Cruzeiro. Sem mais delongas, bora para mais um vídeo, gente! O Cruzeiro apresentou o Gamarra, abriu o treinamento dessa quarta-feira. Vou chamar o Gabriel Marques, que está aqui, que acompanhou tudo. E aí tem um detalhe, que inclusive deixou muitos torcedores, já que ficaram divididos ontem, ô Guedes, uns querendo que não, é melhor sair, outros não, tem que ficar, e etc e tal. A boa notícia é que o homem foi para o treino. Aí muita gente está dizendo, mas se ele vai sair, para que ele treinaria? Então eu queria que você explicasse esse movimento aí. Fala, Guedes! Boa tarde para você, HG. Boa tarde para todo mundo ligado na tela da Band. E claro, isso aí é uma coisa que está movimentando muito o noticiário nos últimos dias e nas últimas horas também. E bom, Matheus Pereira de fato treinou aqui dentro da Toca da Raposa, tudo certinho, treinou de forma profissional e tudo mais. E é bom lembrar o que, HG? Que a janela na Rússia fecha amanhã. Ou seja, essa negociação que carece de um sim ou não do Matheus Pereira agora, já que está na mesa do jogador, com o staff do jogador, tem que ser decidido nas próximas horas. Porque na Rússia... Travadinha, mas daqui a pouco ele volta, daqui a pouco ele volta, daqui a pouco ele volta. Gabriel tá lá na toca para atualizar as informações, a chegada do Gamarra, a apresentação e também, beleza? Mas ele estava num ponto interessante que a gente tocou lá na rádio também. Em São Petersburgo, 6 horas à frente aqui. Então o Cruzeiro tem até amanhã, meio-dia, o Cruzeiro e Matheus Pereira tem até amanhã, meio-dia, para bater o martelo aqui, para dar tempo de toda a documentação dele ser válida lá no futebol russo. Ontem eu dei uma informação, o Thiago Fernandes me parece também que informou, não sei se outros colegas informaram, que eu não fico procurando aí quem falou, deixou de falar. Então, o que é a informação? Ontem recebi uma informação de uma fonte segura do Cruzeiro, dizendo os clubes já estão trocando papéis. Aí eu perguntei, trocar papéis é porque já está, o Matheus Pereira já se posicionou dizendo sim? Ele disse, não, é porque nós não temos muito tempo para esperar a assinatura e só depois trocar papéis. Então, é normal, troca papéis, só depende da assinatura dele, coisa que ainda não aconteceu. Aí, Everton, você crava que ele vai assinar? Eu não. É óbvio que não. O Cruzeiro já, na pessoa do seu diretor, já cravou que o Dudu estava contratado, ele não veio depois. Então, eu sou louco de cravar, né? Rede social do Cruzeiro. O próprio clube, inclusive, né, confirmou. Eu que não sou tonto. Agora, que estão trocando papéis, o próprio Thiago também confirmou, né, Não, Thiago? mas o ponto agora é o seguinte, HG, é o que você disse, tem que trocar os papéis, porque se deixar para trocar depois que o Matheus Pereira prazo é der a curto, resposta, né? o prazo é curto Muito e não teria curto. tempo hábil para que ele fosse inscrito como jogador do Zenit. Então é natural que eles troquem os papéis. Por exemplo, vou dar um exemplo. Na temporada passada aconteceu isso com o Wellington, lateral esquerdo do São Paulo. O São Paulo aceitou uma proposta do CSKA muito em cima da hora, não teve tempo hábil para que o CSKA anunciasse e contratasse o Wellington naquele momento. Depois ele acertou com o Southampton e tal, tudo bem, melhor até pro Wellington. O próprio Rony Mas agora lá no Al Rayyan, por exemplo. o Rony no Al Rayyan do Catar, o Rony tinha tudo certo com o Al Rayyan do Catar, não foi por causa disso, bem lembrado, chefes. Mas então é só por isso. O Cruzeiro está trocando os papéis e deixando tudo alinhado. Agora, o Matheus Pereira tem até hoje. É hoje, a data limite é hoje à noite. Ele tem até hoje à noite para cravar. Eu vou ou não vou. Esse assim, negócio... Pois vamos não, falar desculpa. assim, né? Claro que aí o que eu vou dizer aqui não é informação, tá? É impressão. Só não foi comunicado, a decisão está tomada. E aí eu acho também, não é informação, tá? Falar bem tranquilamente para o nosso telespectador que ele vai realmente para o futebol russo. A essa altura do campeonato, ninguém... parece aquela história lá que eu te contei, né? Quando eu fui trabalhar no Rio Grande do Sul, o dia que eu falei que ia embora, eu saía agilizando tudo, 4 horas indo em cidade para fechar, encerrar a CNPJ, enfim, não é esse o caso, né? Ele tem uma esposa, tem um filho recém-nascido, então a decisão ela já está tomada, né? Ainda talvez estejam vendo como que vai fazer o comunicado nas redes sociais. Você acha que está caminhando para sair? Não,
Para mim, eu repito, não é informação. Não, eu entendi. Para mim, encerrou-se a passagem do Matheus Pereira no Eu tô vendo Cruzeiro. por outro lado. Eu Não, mas não sabe o que vejo acontece? hoje Não, mas você tá achando que ele o vai ficar? menor, Eu acho que vai eu ficar. não vejo o menor indício. Cara, e aí, repetindo mais uma vez, telespectador, não tenho informação, tá? Eu estou falando de apenas sentimento, achismo, tá? Só uma coisa, o ponto é o seguinte. Eu Trabalhou adoraria que ele hoje ficasse, porque tá? é profissional, porque tinha treino, e ele está aqui, ponto. Também nem vejo ao fato dele ter treinado, para mim não muda nada nesse sentimento. Eu adoraria que ele ficasse, tá? Mas o ponto é o seguinte, se for pra ficar... Você não queria o Alan Patrick? Se ele for embora, eu quero o Alan Patrick. Tá, desculpa. Se ele ficar, é pra ele minimamente respeitar o Cruzeiro. Né? Não ir pra frente do microfone e ficar, eu queria ter saído. Teve a oportunidade. A oportunidade tá aí. Se você queria ter saído, então que saísse. Agora, se permanecer, é pra o tempo inteiro, por favor, respeitar o Cruzeiro no microfone. Teve um torcedor que mandou uma mensagem no meu privado no Instagram, óbvio que eu não vou dar palanque para otário. Ih, porra, que absurdo que você está falando, já está colocando o cara. Eu falei, não, querido, isso é informação do clube. A troca de papéis acontece comigo, com você. Já financiou uma casa? Já financiou um carro? Troca de papéis. Não, vamos falar de algo que tem um contrato. Só lembra dele o Minuta valor. de contrato. Tá? Minuta de contrato. Trocar papéis, eu envio a minuta para o fulano, fulano envia a minuta para mim, meu jurídico faz uma avaliação, se não tem que acrescentar uma cláusula, aí troca, manda de volta, aí o cara, não, essa cláusula do jeito que veio eu não quero, aí devolve para mim, aí meu advogado olha e fala, não, mas pensando bem isso aqui, do jeito que está aqui agora tá bom, e manda para lá. Isso é a troca de papéis. A assinatura dele é depois que a coisa estiver dentro do que o staff dele exigir, se for para sair, ele vai olhar, aí o advogado, o jurídico dele diz, agora você pode meter a assinatura aqui, que já era. Aí ele vai lá e assina. Vocês querem que ele assine antes da troca de papéis? Não tem como. E outra coisa, Thiago deixou claro, e está claro para todo mundo, não existe tempo muito até amanhã, galera. amplo, é até amanhã, cara. Então ele tem que decidir hoje à noite, para amanhã a coisa já tá feita. A decisão tem que ser em menos de 24 horas. Aí eu virei lá na rádio hoje e falei assim, pô, moraria em São Petersburgo, né? Pô, a cidade de São Petersburgo, eu fui olhar, uma cidade maravilhosa. O Thiago falou, pô, mas lá tá em guerra. Mas não lá exatamente, né? Em outros pontos do país, em outro ponto do país que é bem distante. Aí os caras, pô, mas tá ovulando pro cara ir embora, falando até que eu tô falando que São Petersburgo é uma cidade espetacular. Rio de Janeiro não é espetacular? Você trocaria a paz de onde você mora para morar em alguns lugares do Rio de Janeiro? Não, nem eu. Na Barra. Entendeu? Mas aí o Thiago, que recentemente foi para o Rio e ficou na Barra eu moraria. Entendeu? Então é isso que eu estou dizendo. As pessoas precisam parar de meter esse fla-flu em tudo, que fica difícil, né? Quem vai decidir é ele, Matheus Pereira. Umas coisas que eu acho que indicam é que o Valu está dizendo ali. O Valu entende, o Valu tem um sentimento, não é informação, de que parece que ele vai sair, porque quem trouxe a proposta, que entregou ao Cruzeiro primeiramente, depois o Cruzeiro recebeu também do Zenit, foi o staff dele. Se ele não quiser sair, o staff diria, não, chegou, mas nós não queremos sair. Diante do desejo dele, você liberaria, se você estivesse na pele de diretor do Cruzeiro? Ele quer sair É. pelos valores Ele que... fala que quer sair, Porque, Paulo. não, ele falou com relação ao ano passado. Chegou uma nova proposta. Eu acho que o Cruzeiro está fazendo o papel correto dentro dos valores que vão me atender, que não vai conseguir também valor exorbitante, vai? Não vai conseguir. Ali talvez chegue na casa de 8, 9 milhões de euros, tá bom, já gente. é mais do que tem a perda técnica, mas mas tem que deixar na mão do jogador. Nesse caso aí, o Cruzeiro deu total liberdade para ele. O HG não liberaria, não, ele disse. O quê? Forçaria? Eu não liberaria. Eu falei Matheus ontem. Pereira? Hoje eu vou falar hoje, Não, pelo contrário, eu Mesmo aceito, se ele quisesse? eu aceito o posicionamento do jogador. Mesmo ele querendo... Não, ele querendo aí é outra coisa. Ele querendo é outra coisa. Não, Não, tô pensando assim, eu não consigo. Eu também não interferi. Então. O segundo que eu tenho de informação, o Leonardo Jardim falou, não, aí tem que respeitar a vontade do atleta. É o que eu tenho de isso, informação. porque o que eu entendo é isso. O que eu entendo não é que... Não, Cara, o cara eu fica não vou insatisfeito, prender aí ele, não faz não. o menor Se ele sentido, quer ir, cara. ok. Faz o Eu menor nunca sentido. colocaria ele para jogo numa desde o negociação ini- nesse momento. O Pedro, É desde ele o que se início do colocou ano, pra jogo, né? ainda nos Estados Unidos, o Pedro falou que não gostaria de desfazer do jogador, que queria contar com o atleta, mas o atleta tem que querer. Ponto. É isso aí. Chegou isso. a proposta que ele tanto esperou o final do ano, então tá. Então agora é com você, Matheus. Ponto. É isso aí. Vamos pegar um exemplo aqui na Band, recentemente. Denilson. Denilson recebeu uma proposta, eu quero ir embora. Aí procura a direção da casa, a casa diz, você quer ir embora? Quero. Meu Deus, obrigado pelos relevantíssimos serviços prestados. E ele foi viver a vida dele.
E agora estou sendo o Galvão. A Band deu um... Por que eu estou dizendo do Galvão? Porque agora, se o Matheus Pereira sai... Será que o Cruzeiro vai fazer um movimento Band? O Cruzeiro vai ter que ir ao mercado. Eu acho. Mas é difícil. Quem não é problema Tem gente meu. O que Alexandre acha... Matos ganha muito para resolver isso. Vai e busca um melhor, um superior. Mas quem? Hoje o cara Em falou... 9 dias? Mandou uma mensagem para nós assim hoje. O Rafinha Alcântara está sem clube, que era do Barcelona. Mas Está sem clube, há uma poderia divisão. ser ele. Poderia. O Thiago já quer o Alan Patrick. Há uma machucado. divisão, de uma forma geral, pegando assim, há uma divisão em meio aos torcedores do Cruzeiro. Tem uma parte que acha que o Cruzeiro tem que trazer um jogador ainda antes do fechamento dessa janela. Tem quem no acha que não? E tem quem acha que não. Porque, que o Matheus Henrique pode ser o novo 10. Aí eu vou repetir o que eu falei na rádio hoje. O Matheus Henrique está vindo de uma partida muito boa contra o América, em que pese, ele foi o melhor em campo, em que pese o Cruzeiro não ter time ainda, né? O Leonardo Jardim precisa de montar um time. Agora, o problema é se, de repente, daqui a 3, 4 meses, o Matheus Henrique não entregar o que está entregando e todo mundo começar a falar, o Matheus Henrique precisa de ajuda. Precisa de ajuda. Eu acho que não dá para colocar que o próximo jogador que for jogar no meio-campo do Cruzeiro, de repente, de uma forma geral, tantas responsabilidades de protagonismo não sejam direcionadas somente a ele. Porque Gabriel Marques volta da toca. Gabriel, ainda sobre o Matheus Pereira, dá uma repassada e o Gamarra que chegou, por favor. Então, galera, só relembrando então, o Matheus Pereira vai para podendo ir para o futebol russo, no entanto a janela lá fecha no dia 20, tem 6 horas na frente, então por lá já está anoitecendo, então por isso são horas preciosas, anoitecendo não, né, porque fica no extremo norte, então lá já é noite quase o dia inteiro, né, HG, é inverno, e por isso são horas preciosas contando para Matheus Pereira sair ou não. Enquanto isso, ele treina na Toca da Raposa, treinou na manhã de hoje e participou também do corredor polonês, broca, sessão, chame como quiser, que é a recepção ao Gamarra, Matheus Gamarra, novo zagueiro do Cruzeiro, que foi apresentado hoje. Nas palavras do próprio, né? Ele prefere... Ele foi bem humilde na sua coletiva de imprensa. HG disse que pretende trabalhar muito, mostrar dentro de campo. Chega para uma das maiores oportunidades da sua vida. Ele também não quer ser resumido somente com as características dentro de campo, sendo que ele é um bom marcador. Ele também é bom com a bola nos pés, né? Pode carregar para o ataque, ajudar na construção. Isso vai fazer uma diferença danada em uma eventual vez que ele possa ser titular ou então jogar com o Léo Jardim. E acho que o principal, HG, é a história de vida dele. Por quê? O Gamarra, em 2020, ele viu o sonho dele de ser jogador de futebol quase acabar. Por conta da pandemia, o clube onde ele estava na segunda divisão, muitas coisas foram reduzidas e só com o salário de jogador ele não conseguiria pagar as contas da casa. E por isso ele fez uma série de bicos como pintor, tirando lixo das casas, cortando grama, o que quer que fosse pela frente para poder ajudar a sustentar sua família, né? Como jovem, como a história de muita gente na pandemia, até eu também, então pega muito essa parte. Ele falou também sobre esse período da sua vida e sobre a alegria de estar agora aqui na Toca da Raposa, vestindo a camisa do Cruzeiro. Uma história muito fofa, né? Porque todo mundo tem aqui uma história especial, mas minha história pegou um pouco mais forte porque eu já estava jogando profissionalmente e aí chegou a pandemia, a gente voltou para o interior e a gente não percebia muito bem o salário, então esse dinheiro que eu tinha, o que eu pouco ganhei, tratei de deixar a um lado, então voltei a trabalhar, porque eu sempre falo, eu não devo para ninguém, nunca fiquei com ninguém, então não tem vergonha para voltar a trabalhar, voltar a tocar no chão, porque quando a gente esquece da gente de onde saiu, aí o caminho vai ser um pouco difícil, mas para mim... Minha mãe e minha família me ensinou muito bem que a gente não tem que esquecer o passado, a gente valora mais o que está vivendo agora. Para mim é muito importante estar agora no Cruzeiro, porque é um time muito grande e comparando daqui a 5 anos atrás e estando agora, a gente nunca ia imaginar isso. Mas um dia a dia, onde eu ia trabalhar, eu sempre tinha na cabeça de que eu tinha que voltar mais forte ainda. E aí surgiu a possibilidade de voltar emprestado para um time do setor de lá. Joguei aí 6 meses e Deus tocou a mim, você tem que ir jogar aqui. Então,
minha vida deu a volta de 360 graus e aqui estou muito feliz agora. A história de humildade agora, né, do Gamarra, que não tem nada a ver com o Carlos Gamarra, zagueiro paraguaio que fez história no futebol anos 90, 2000. Então, Matheus Gamarra, novo zagueiro do Cruzeiro e também bem humilde, ansioso para seu começo com a camisa celeste, HG. Obrigado, Gabriel, obrigado. E é importante ele falar que cada um tem uma história, cara. Cada um tem uma história de dificuldade. Não é todo mundo, né? Não é todo mundo, mas nesse caso aí, principalmente no meio que o Gamarra trabalha, a maioria ali tem uma história, cara, de superação, de dificuldade e tal. E eu, mais 5 minutos, eu choro, eu sou meio bunda mole com essas coisas. E eu fiquei de verdade... Eu fico muito emocionado, eu fico muito emocionado com essas histórias. Eu, de verdade, que eu fiquei emocionado quando ele fala. Quando você esquece de onde você saiu, a sua vida se torna ainda mais difícil. Que é o valorizar o que você tem agora e lembrar das dificuldades que você passou no passado. Então, é um cara que demonstrou isso, né? Que viveu os problemas da pandemia, como tantas outras pessoas passaram nesse período, mas ele ter voltado, ele pintou barco, ele aparou grama, ele tirou lixo de casas para ganhar o seu sustento para futuramente retomar. Então é um jovem de 24 anos, com passagem pelo Olímpia. Tem até uma outra história curiosa, né? No jogo entre Olímpia e Flamengo, pela Libertadores, ele trocou camisa com o Gabigol e agora vai poder jogar ao lado do Gabigol. Bem. Então são histórias do futebol. Eu acho que ele veio pro Atlético Paranaense, aí não tem como, né? O jogador não tem bola de cristal, não sabe o que vai acontecer. O clube tem um planejamento e, de repente, as coisas começam a acontecer ou a deixar de acontecer e esse planejamento vai mudando. Num momento de um Atlético Paranaense muito tumultuado, né? Vários técnicos na temporada, o Osório passou pelo Atlético Paranaense. Pouca gente lembra disso, né? Veio o Osório, o Cuca, depois o Martim... Wesley estava lá? Não, já estava depois aqui. O Martim Varini, né? O assistente do Paulo Pesolano. E por último o Lúcio, né? Então ele chegou num ano ruim para o clube. Eu acho que é um jogador que tem plena capacidade de se tornar o primeiro reserva imediato da zaga titular hoje, para mim, discutivelmente, do Cruzeiro, que é o Jonathan Jesus e o Fabrício Bruno. E aí, Gamarra? Eu também acho que ele vem para ser reserva. Bom, primeiro reserva. Para ser reserva, sim. Primeiro reserva. Não, estou falando para ser primeiro, ele vai que ficar hoje essa vaga... Eu acho que ele tem plenas capacidades de ser o primeiro reserva. E vamos lembrar, né? O Vidalba é um zagueiro canhoto. O Gamarra também. E eu achei a negociação dele melhor do que a do João Vitor. Mas você falou que estava certo. Você falou que podia pagar 6 milhões, Thiago. Eu acho que poderia, mas... Então, tá vendo como é que você se contradiz? Thiago, aí não dá. Você se contradiz aí. Aí, Thiago, O que aí me não dá. contradiz? O fato de eu achar que o João Vitor vale 6 milhões significa que você traz um zagueiro de graça. É melhor pagar 6 milhões no outro? Não, você que falou que Não, estava mas certo, você que falou que estava valeria. certo pagar. Zagueiro reserva, pagar o mesmo preço, o valor que você pagou no Fabrício Primeiro Bruno. que o João Vitor não é reserva. Como você falou. Primeiro que o João Vitor não é reserva. Segundo que o que eu disse foi, eu acho que o João Vitor é bom zagueiro. Eu pagaria os 6 milhões de euros. Agora, se você consegue trazer um zagueiro de graça de um nível semelhante, é melhor trazer do zagueiro de graça de um nível semelhante. Não convenceu. É sim, não convenceu. Não convenceu. convenceu. Então você precisa Sua voltar pra resposta escola. não convenceu. Não convenceu, Você voltar está pra tentando escola. explicar o Desculpa, inexplicável. o que eu expliquei Você é se isso. contradiz nos seus Não me posicionamentos. contradisse O em Valu está momento com algum. vergonha, até virou as costas para você. Não me contradisse Fala com em ele. momento algum. Eu simplesmente acredito que o João é bom zagueiro, valia a pena pagar, mas eu achei essa negociação até melhor. Ou é impossível achar uma negociação melhor que a outra? Não é impossível O você fato falar da que estava negociação tudo ser bem boa pagar 6 não milhões de euros no significa que a outra zagueiro seja a outra tem reserva. que ser pior que ela. Zagueiro reserva. Ela pode ser Mas o melhor. Gamarra também era reserva do Atlético Paranaense. Mas nesse caso não pagou 6 milhões de euros. É isso. Né? É isso. Pagou, Então tá vendo por quê? Mas aí ele É simplesmente disse isso. que valia a pena colocar 6 milhões de euros. O Gamarra jogou mais do num que o João jogador que era Vitor reserva na do temporada Vasco. passada. Ele falou que Mas valeria. o ponto é que, embora valesse, essa negociação é melhor que a outra. Aqui tá rindo por quê, irmão? Porque eu não tô conseguindo compreender. Porque Como é que Não, você tem você está dificuldade conseguindo de entender o explicar. mínimo? Não é compreender. Cara, você não consegue vamos lá, explicar. deixa eu explicar O uma tamanho coisa. da bobagem Vou te dita explicar foi uma tão coisa. grande, A você não consegue Ecobia Lager, explicar. a Ecobia Lager é muito gostosa. Não mistura a a Ecobia Ecobia nessas Lager loucuras, é não. muito gostosa. A Ecobia Chopp é ainda mais gostosa. Ó, deixa eu dizer uma coisa. Tem como, não tem? um superchat. Aliás, Ajuda aqui aí, no meu. Donos da Bola, tem até um rapaz aqui, o Luan, dizendo, esse é o primeiro superchat que eu vejo há muito tempo por aqui. É que a gente não fica pedindo, porque meu chefe, o Murilo Rocha, fala que nós somos ricos. Não precisa. Mas aqui, ó, eu não sei se é Jordan Rocha ou Jordan Rocha. Está dizendo aqui, o que vocês acham do Roberto Firmino?
Acho que vale a tentativa. Eu tentaria. Aí o Thiago já falou que tentaria. Só que é o seguinte, aí é dinheiro, hein? Aí, ó, olha o superchat aí. Então é o seguinte, o Jordan Rocha falou sobre essa questão do Roberto Firmino. Eu acho que, aliás, é muito dinheiro, né, Valu? O Valu falou, nossa senhora, mas você falou de entusiasmo, Cara, você acha que é muito porque difícil? não tem condição. É só utopia, isso. utopia? Totalmente. Ele não toparia receber o que o Brasil está disposto a pagar para ele. Totalmente. Quanto que é o salário dele hoje, Thiago? Ah, muito alto. Mas é 10 milhões de reais, né? Cara, Por aí. Você acha isso muito? Relativamente, né? Mais ou menos, né? Não, e para trazer ele para cá também. Depende teriam muito pra quem, né? Pra outros você, por gastos. exemplo, E o Firmino, pra mim, ele não é meia, tá? Ele não é meia, né? Batendo com o meu salário aqui. Ele, pra encaixa mim, no time. ele é um falso... Não, Ele cara, encaixa, sem encaixa, por causa da qualidade. Mas nós estamos falando de meio-campistas, no caso do Cruzeiro. O Cruzeiro está perdendo um meio-campista com a saída eminente do Matheus Pereira. Não, eu entendo, mas dá Não pra tô falando, dá que, pra eu- suprir não tô falando que eu outra- diria não pro muda Firmino, não, completamente tá? o Senão formato de daqui a jogo e pouco traz aparece lá, não, o cara não quer o Firmino no time, não quero não. Não, mas o Imagina. ponto é, você muda quando você traz um cara extra classe, você muda o jogo, o estilo de jogo em prol desse cara. Mas Não quem tem vai como. servir ele? Se não tem o Matheus Pereira. Não. Tem Vai o criar Dudu pra Henrique. jogada pra ele mesmo finalizar? Tem o Dudu, tem Ah, o Gabigol. mas ele não é um precisa centroavante, de um ele nunca armador, foi né? um centroavante. Eu acho que ele pode. Atacante beirado. Se você traz um cara Hoje, igual hoje ele. ele tá mais centralizado. Mais Cara, centralizado. ele jogava pode- centralizado ele atrás pode do fazer centroavante. Ele foi um né? cara rápido, já foi Ele segundo jogava- atacante. Ô, Thiago, no Não, nível Zé. ele tinha o Salah, o Mané, o Não, Fabinho. tô falando como ele Meu jogava. Deus ele do pode céu. Fazer o jogava. papel, sim. Se traz ele, Só ele que eu poderia fazer o contrataria. papel do Matheus Pereira, não com as mesmas É que não vai, características. mas ele não vai pode. acontecer por causa das cifras, mas eu acho um O baita jogador. Rafinha Alcântara é um bom nome, tá sem tudo. Eu gosto, mas tem que ver a questão física dele. 32 anos, Tem que ver a questão física dele. O Coutinho voltou, né? Eu acho que é o Coutinho exemplo voltou, perfeito pra não tá mim é querendo esse aí, cara. demais. Tá querendo demais. Não o tá exemplo querendo é nada, esse aí. na verdade. Inclusive no mesmo time, né? Eu acho que eles jogavam no Aldo Rail lá, né? Lá no Catar. O Coutinho e O Rafinha? o Rafinha. Deus me livre, hein? Que vontade. Que vontade. Mas é a mesma situação. Um jogador que já foi lá do Barcelona, já teve um lastro internacional, Não, mas não dá. que acabou caindo de produção. Aí, de repente, você traz o cara a peso de ouro e tal, Não pra dá. ser o 10, ele já não aguenta tanto, já Briga. machuca, entendeu? Comigo cara, você perde a paciência. Com o Não, Gerson você cara, fica, não. fica alisando. Não, Perde a paciência com ele também. Firmino, Rafinha Alcântara. Tá duvidando da capacidade do Cruzeiro, irmão? A gente só está respondendo ao público. Você imaginou, Você contrataria o Rafinha? você imaginou que o Não Cruzeiro contrataria o fosse ao Rafinha, dependendo da mercado? situação física. Você imaginou que o Cruzeiro fosse ao mercado, trazer Matheus Henrique, o Wallace, Gabigol, Dudu? Tá aí, os caras estão aí, meu irmão. Tá certo. Então eu não posso duvidar das possibilidades, não. Tô tentando. Pra peraí que trazer não tem sido problema pro Cruzeiro. O problema tem sido conseguir manter um técnico, Aí, formar um time, mas é né? agora que o Léo Jardim vai Tá mexer bom. nisso. Tá certo. O Léo Jardim vai mexer nisso. Estou conversando com uma pessoa do Cruzeiro aqui, tentando levantar uma informação se o negócio, né, foi, se não foi e tal. Não, mas infelizmente a resposta não me satisfaz. Vocês vão ver, gente. Vai acabar, ele vai ficar mais uma Não, vez. não, aí é a aposta mesmo. Eu não consigo dizer o que o Matheus quer hoje. Eu não consigo Eu acho dizer. que é uma questão de sentimento. Eu acho que pelo desenrolar do que a gente está vendo, do que a gente está acompanhando, da forma que está acontecendo, as coisas que ele acabou falando, o desejo que ele tinha de ir para... Ele queria, de verdade, gente, era para ir para grandes centros. Como você bem lembrou hoje, né, Thiago? Eram grandes centros. O objetivo dele era Itália, Portugal, França. É isso aí, pessoal. Nessa quarta-feira, o Matheus Pereira treinou normalmente enquanto a diretoria do Cruzeiro se reuniu com seu staff para tentar fechar a sua vinda ao Zenit da Rússia. O Cruzeiro reforçou ao staff do jogador o que já havia comunicado na noite de ontem. Há interesse sim na venda, levando em consideração os valores apresentados, cerca de 20 milhões de euros, e o exposto desejo do jogador de ir para o exterior. Matheus Pereira tem feito a torcida do Cruzeiro quebrar a cabeça para armar um time para Leonardo Jardim. O treinador Leonardo Jardim precisará de um esquema tático caso não haja reposições. Ofensivamente, ele atua logo atrás do centroavante Gabigol, enquanto defensivamente dá o primeiro combate junto aos atacantes, em um 4-4-2 ou até mesmo com um extremo em 4-3-3. Jardim poderá montar o Cruzeiro de algumas maneiras. A primeira delas é adiar o meia-campista Matheus Henrique, que atuou diversas vezes como segundo volante ao lado do Lucas Romero. Outras possibilidades é escalar Eduardo para flutuar atrás de Gabigol e tentar espelhar o que tem feito Matheus Pereira. Jardim também pode optar por uma trinca de meio-campistas, formada por um primeiro volante de combate, Matheus Henrique e Eduardo, e nesse caso um extremo como Marquinhos ou Lautaro Dias ganharia espaço ao lado direito do campo.
O objetivo seria espelhar o que tem feito o atacante Dudu na ponta esquerda. Vou ficando por aqui, mas já deixe sua opinião nos comentários se você é a favor da venda de Matheus Pereira. Se você curtiu esse vídeo, já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos cortes do Cruzeiro. Até o próximo vídeo, gente!